que a gente prescreve terapia, antibiótico terapia ou profilaxia antibiótica? Terapia ou profilaxia antibiótica? Qual que o dentista tem que escolher, Doc? E é o tema da nossa live de hoje, fechou? E é o seguinte, vai ser bem técnico a nossa live hoje, vamos direto ao ponto aqui. Essa eu acho que com certeza é a pergunta campeã. E todo mundo tem dúvida disso. Por quê? Quando você pensa em tratar um paciente com alteração sistêmica, nós estamos falando de um paciente cardiopata com risco de uma endocardite, nós estamos falando de um paciente oncológico, de um paciente com uma doença autoimune que tem uma alteração da imunidade. A gente está falando de um paciente que toma vários medicamentos e existe muita dúvida em relação em que momento eu prescrevo um antibiótico, ou se não, é melhor eu fazer a profilaxia, ou se dá para eu fazer a profilaxia mais a terapia depois, certo? E é isso que eu vou trazer aqui para vocês e tentar esclarecer e deixar o mais simples possível. Fechou? Tamo comigo aqui? Tamo fechado? Então vamos lá. Ó, primeira coisa que você precisa entender, tá? E isso vai deixar tudo muito mais simples para você. Doc, vamos lá. Qual é a diferença? Na verdade, a diferença não. Os dois objetivos, né? Para que nós utilizamos um antibiótico? Responde aqui para mim. Manda assim, que vier na sua cabeça na lata. Para que a gente utiliza um antibiótico? Qual que é a ideia de utilizar um antibiótico? E eu já vou dar uma dica para vocês. São duas razões principais. De forma bem didática, tem duas razões para eu prescrever um antibiótico. Não vamos pensar agora em terapia ou profilaxia, não. Duas razões para a gente prescrever um antibiótico. São basicamente, anota aí. Muito silêncio nessa hora. Duas razões, Doc. Ou vai ser por uma razão curativa, tá? Eu vou prescrever um antibiótico com o objetivo de controlar uma infecção já instalada, tá? Então, ó, controlar infecção já instalada, esse é um I, já instalada, tá? Essa é a primeira razão, ou seja, curativa. O paciente chegou para mim com um abscesso, chegou com febre, com dor, com trismo, tá? Com uma infecção ali grave, certo? Nesse caso, eu preciso do antibiótico para tratar aquela infecção já instalada. Um outro exemplo também, que não é necessariamente um antibiótico de uso sistêmico, que é a clorexidina. A clorexidina, ela tem uma função bacteriostática também, ela tem uma ação antimicrobiana, certo? Só que de uso tópico, e geralmente você utiliza ela de caráter curativo. Então vamos pensar aquele paciente com uma doença periodontal avançada, aquele paciente com supuração ali na região da doença periodontal, né, subgengival, e aí você pode utilizar uma irrigação, né, de clorexidina 0,12 para diminuir e fazer o controle bacteriano, certo? Então esse é o objetivo curativo. E nós teremos o objetivo preventivo, Doc, preventivo. Nesse caso, o meu objetivo é prevenir que uma infecção bacteriana ocorra, tá? Então, ó, prevenir que uma infecção bacteriana ocorra, tá? Então, geralmente na nossa clínica, tá? Clínica odontológica, médica, enfim, nós vamos ter essas duas opções, Doc. Ou eu vou prescrever para o meu paciente com uma ideia curativa ou preventiva, certo? Ou curativa ou preventiva. A partir daí que a gente começa a ter algumas outras opções, tá, Doc? Por quê, Pamela? Quando que... Vamos anotar aí que hoje eu quero que... Ó, vocês vão anotar um monte de coisa. E eu sei que a galera que tá aqui no Instagram, ó, que tá invertido por causa do Instagram, infelizmente. Eu não consigo mudar isso. Então você migra lá pro YouTube e pro Facebook que tá certinho aparecendo pra você, tá? Mas, ó, se eu sei que eu vou fazer o antibiótico para controlar uma doença já instalada, tratar essa doença ou para prevenir, isso começa a abrir um leque de opções para mim, tá? Então, ó,
Quando você tá nessa dúvida, já anota aí. Meu Deus, estou com um paciente com alteração sistêmica. E aí, é melhor eu fazer uma terapia ou uma profilaxia antibiótica? Vamos lembrar primeiro, digamos assim, primeiro norte, tá? Primeiro norte o meu objetivo é tratar uma infecção instalada ou é eu prevenir que uma infecção ocorra? Caráter profilático, certo? Ai, Pamela, eu preciso tratar. Esse paciente, ele tem uma alteração sistêmica e ele tá com uma infecção, ele tá com uma gengivite necrosante, uma periodontite necrosante ou uma gengivite necrosante, tá com supuração, o paciente tá com dor, tá com trismo, tá com febre, tá com mal-estar e tudo mais, então beleza, eu vou tratar. Agora não, Pamela, ele é um paciente que ele tem uma condição de saúde, ó, presta atenção, ele tem uma condição de saúde que atrapalha, tá? Que não ajuda e que o fato de eu fazer um tratamento odontológico pode causar uma bacteremia que leve a um dano. Agora vamos pegar esse segundo ponto que você tem que ter na sua cabeça, tá? Quando a gente pensa quando eu penso em prescrever um antibiótico como opção preventiva, tá? Ou seja, eu não quero que uma infecção ocorra. Por que a gente faz isso na odontologia? Por que eu prescrevo antibiótico para controlar o que a gente teria como profilaxia, certo? Uma profilaxia antibiótica para prevenir que uma infecção ocorra. Porque existe uma coisa chamada, que você já deve ter ouvido falar, tá? Vou colocar para cá, que chama bacteremia. Bacteremia. Você já tem ouvido falar nisso, né? Pamela, o que é bacteremia? Basicamente, Doc, na nossa vida, na nossa rotina, do momento que você aperta ali aquela acne toda inflamada, tá? Ao momento que você rala o seu joelho na terra, enfim, jogando bola no asfalto, ao momento que você faz uma escovação ou se alimenta, você desloca ou deixa entrar no seu organismo micro-organismos, bactérias, tá? E quando os micro-organismos, eles que estão normalmente, especialmente, a bacteremia ela é muito clássica oral, certo? Por quê? Porque a gente tem placa bacteriana constante alojada nos nossos dentes, na nossa língua, na nossa mucosa, na nossa gengiva. Então, o fato do paciente escovar o dente, ou o fato do paciente escovou o dente ou passou o fio dental ou comeu, essa bactéria que está ali, naturalmente ela entra na corrente sanguínea do paciente. Então, bacteremia é quando uma pequena quantidade de bactéria entra nessa corrente sanguínea. Não importa que via seja, se for espremendo a espinha, cutucando, enfim, tirando a casquinha ali com a unha de uma ferida, vai entrar algum tipo de bactéria na corrente sanguínea, certo? O mais clássico, o mais comum pra gente rotineiro é a placa bacteriana oral. Então, todo dia, eu e você aqui, tá? Nós estamos escovando o dente, nós estamos passando fio dental, nós estamos se alimentando e parte da nossa, se a gente tiver especialmente bastante placa bacteriana oral, ela vai entrar na nossa corrente sanguínea, é natural. E o nosso organismo, ele tá preparado para isso. Doc, vamos pensar que quando você se alimenta, você não consegue esterilizar todos os alimentos que você come, consegue? A gente lava muito bem eles, mas tudo na nossa vida, tudo que a gente ingere e entra no nosso organismo, de certa forma, vem com bactérias. E a nossa flora intestinal e o próprio sangue, a nossa corrente sanguínea, tem células de imunidade que vão combater as bacteremias, que também é conhecida como bacteremia transitória, rapidinho, certo? Então, aquela bactéria que entrou na corrente sanguínea, o organismo vai combater. Agora, presta atenção. Se eu tenho um paciente com uma alteração sistêmica que compromete, tá? Esse combate, o próprio organismo ele não tá tão forte o suficiente para combater essa bacteremia, essa é uma das razões para eu prescrever um antibiótico preventivo. Sacou? Pegou a linha aí? Então, toda vez que você pensar em prescrever um antibiótico na ideia de prevenção, de prevenir que uma infecção ocorra, na verdade, o que você quer é que essa bacteremia seja controlada. Por quê, Pamela? Vamos trazer o mais clássico do uso de uma profilaxia antibiótica. Aquele paciente com histórico de endocardite bacteriana.
O que que é isso? Eu tenho uma patologia que está na parede do coração, ou seja nas válvulas ou na parede do coração, tem alguma irregularidade, acertei agora a palavra, e aí acumula-se nicho bacteriano, bactéria mesmo, da bacteremia, acumula naquela região do coração e faz um proliferado. É como se fosse sabe a placa bacteriana dental? É como se fosse uma placa bacteriana coronária, nas válvulas cardíacas, no endotélio cardíaco, tá certo? E a gente tem a endocardite. Então, quando eu prescrevo um antibiótico para aquele paciente com risco de desenvolver endocardite, o que eu estou fazendo é controlar a bacteremia. Basicamente, eu estou jogando uma porrada de antibiótico no organismo do meu paciente para que quando ocorrer, porque vai ocorrer essa bacteremia, seja num procedimento odontológico ou seja no dia a dia, isso não afete ou agrave, certo? Essa bacteremia não leve a outra endocardite ou qualquer outro tipo de alteração sistêmica semelhante. Então é para isso que você faz uma preventiva. Agora vamos lá e vamos entender quando que eu faço, de forma mais profunda, quando que eu faço curativo e quando que é preventivo. E aqui, Doc, eu vou trazer para você embasamento científico, artigos mesmo que falam em relação a isso, tá? Então anota aí. Curativa, quando é indicado eu utilizar um antibiótico com o objetivo de controlar uma infecção. Parece óbvio, né? Parece meio óbvio. Mas a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é: será que meu paciente está com uma infecção que justifica o uso do antibiótico? Vamos lá, o que a literatura fala pra mim, tá? Vou apagar aqui pra vocês e vocês vão anotando aí. Primeiro ponto que eu preciso saber é que se o meu paciente teve febre, esse daqui é um sinal e um sintoma matador, assim, ele é padrão ouro na minha decisão de escolher, de prescrever um antibiótico na ideia curativa. Se o paciente tem febre, por quê? A febre indica uma infecção sistêmica. O que isso quer dizer? Então, para o meu paciente que tem uma infecção odontológica, se ele está com febre, essa infecção ela não é mais local, ela não está só dentro do dente ou ali no periodonto, ela já está de caráter sistêmico, ela ativou todo o mecanismo imunológico do meu paciente. Então, isso é um alerta muito importante. Outro alerta, tá, Doc? São os sintomas que meu paciente desenvolve que são característicos de infecção. Por exemplo, mal-estar, fadiga, fraqueza, tontura, respiração rápida, linfadenopatia, ou seja, os linfonodos aqui vão estar proeminentes, dolorosos, vai apalpar o paciente. Quem já sentiu um próprio linfonodo quando estava com gripe ou com dor de garganta? Manda aqui pra mim. A gente aperta dolorido, bichinho, você aperta aquela bolinha dolorida, certo? Então isso indica, tá? Uma bacteremia. E se o paciente tiver com todos, ainda tá com febre, tá com respiração rápida, tontura, fraqueza, isso inclusive pode indicar uma sepse. Pamela, isso ocorre por causa de uma infecção odontológica? Sim, eu já vi isso inúmeras vezes. Pacientes vão a óbito por causa de uma infecção odontológica. Tem vários artigos para provar para vocês. Tá certo? Então, ó, febres, os sintomas clássicos de uma infecção. E também um outro característico é o trismo, tá? O trismo, ou seja, o trismo é quando o paciente tem uma dificuldade de abrir a boca, tá? Ele tem uma dificuldade de abrir, basicamente. E isso indica que essa infecção foi para os espaços perimandibulares, espaços secundários. Então, aquela infecção ela não está mais só no dente ou só na gengiva. Ela está abrangindo musculatura orofacial. Por isso que o paciente tem dificuldade de abertura. Sacou, Doc? Então, isso daqui mostra para mim sintomas, baseado no artigo que eu trouxe aqui para vocês, um artigo muito legal, inclusive super prático, que me indicam fazer, tá? Que me indicam fazer um antibiótico com a ideia de tratar. Então, sim, o meu paciente está com uma infecção que justifica eu utilizar o antibiótico. Pamela, e preventivo? Quando que eu vou utilizar o antibiótico de caráter preventivo, ou seja, evitar que ocorra infecção? Mas aí a gente tem que pensar
quais são os tipos de paciente. Agora exercita aqui comigo. Quais são os tipos de paciente que você atende que teria uma patologia que compromete essa imunidade, compromete a imunidade que combate lá a bacteremia? Você consegue pensar? Manda aqui pra mim, manda aí um tipo de paciente com uma determinada patologia que o organismo dele, por causa dessa patologia, não consegue se defender sozinho de uma bacteremia. Existe uma chance daquela bacteremia transitória piorar, se agravar, trazer comorbidade para o paciente. Paciente oncológico, paciente com autoimune, paciente com diabetes descompensada. A Aline mandou paciente com anemia, cardiopata, paciente oncológico. A Ilane ficou na dúvida aqui. Que mais? Paciente cirrótico transplantado com lúpus, HIV, febre reumática, cardiopatas novamente. Top, docs, top. É isso aí, tá? Ó, e resumidamente, vocês estão corretíssimos. Resumidamente, ponto 1. A gente vai fazer a profilaxia antibiótica, primeiro ponto, seguindo as recomendações da American Heart Association. Então, para todos aqueles pacientes que têm uma alteração cardíaca, seja congênita ou adquirida, que leva a uma má formação ou da parede cardíaca ou das válvulas cardíacas. Tá certo, Doc? Então, aquele paciente com histórico de endocardite, aquele paciente que tem uma cardiopatia reumática, ou seja, que eu tenho uma cardiopatia ligada a uma doença autoimune, aquele paciente que possui uma prótese valvar ou uma prótese também, esse artigo aqui coloca prótese ortopédica também, tá? E aqui eu vou conversar para vocês que existem algumas controvérsias, tá? Tem uma linha que fala que sim, prótese ortopédica também entra nessa história e outra não. Fica a critério de vocês aí, dependendo do perfil de paciente, tá bom? Tem outros fatores também, não é só isso. Tudo bem? Mas aqui, seguindo a American Heart Association, sim, ela fala lá, se eu tenho um paciente com uma alteração cardíaca, Pamela, o que é uma válvula protética cardíaca? Nosso coração tem bicúspide e tricúspide. Lembra as válvulas que controlam o batimento cardíaco, né? Entre o átrio e o ventrículo? Perfeito. Alguns pacientes, ou eles adquirem, ou nascem com alguma falha nessa válvula, né? E, consequentemente, alguns têm que passar por cirurgia para trocar por uma válvula protética. A mesma coisa acontece com o dente, certo? Se você tem uma destruição do dente ou não está funcionando ou quebrou, eu coloco uma prótese, algo semelhante, que imita a anatomia. A mesma coisa com a válvula do coração. Eu posso utilizar uma válvula protética, que vai imitar, que vai substituir aquela que não está trabalhando, não está sendo funcional, tá certo? Então, isso para mim é um paciente que é indicado para fazer, segundo a American Heart Association, certo? Outra situação, então vamos colocar aqui os cardiopatas. Só para deixar claro, Doc, que eu sei que vocês mandaram aí, não é qualquer um cardiopata. Eu vou até colocar um asterisco aqui pra você. Não é qualquer um. Não é porque o paciente tem insuficiência cardíaca que quer dizer que ele tem que fazer profilaxia antibiótica. Não é porque o paciente ele fez uma ponte de safena, por exemplo, quer dizer que ele precisa de profilaxia antibiótica. Não. A American Heart Association ela é bem clara que quando a gente tem uma má formação cardíaca, certo? Quando eu tenho algo que pode, a bactéria pode se acumular e fazer ali um nicho, realmente essa proliferação bacteriana naquele local, tá certo? Então é geralmente na parede ou nas válvulas cardíacas. Tudo bem? O fato do paciente ele ter uma doença cardiovascular, Pamela, ele teve marca-passo, por exemplo, ele tem um marca-passo. Marca-passo não é indicado fazer profilaxia antibiótica. Tá certo? Então não eu coloquei cardiopata, mas só fica ciente, aí isso também seria uma outra aula só pra gente falar das cardiopatias, né, Doc? Convenhamos. Mas só pra você já ter isso em mente. Não é porque o paciente tem uma doença cardiovascular que obrigatoriamente tem que fazer terapia antibiótica. Não, os casos e os recomendados pela American Heart Association. Se não está dentro do quadrinho lá da American Heart Association, não tem indicação. Segundo tipo, vocês já deram a dica aí, no geral, imunocomprometimento. Qualquer patologia que leve ao imunocomprometimento. Só que aqui vocês não se enganem, tá?
Pamela, por exemplo, paciente HIV é um paciente, ou HIV/AIDS, né? É um paciente que, sim, ele pode ter um imunocomprometimento. Só que aí, aqui vem o momento, tá? E é por isso, inclusive, isso eu consigo ensinar com mais profundidade dentro da academia, inclusive. Mas esse é o momento de você avaliar se o seu paciente com alteração sistêmica, ele está num quadro de imunocomprometimento. Porque a regrinha, que a regra de ouro é o imunocomprometimento, não é necessariamente a patologia em si. Então, por exemplo, tem um paciente diabético, certo? Mas o meu paciente diabético, ele tá compensado, ele tá tomando a medicação corretamente, ele tá legal, a glicemia dele tá bacana, certo? A glicemia dele tá abaixo de 270, ok? Agora, se eu tenho um paciente diabético, vamos pegar diabetes aqui como exemplo, e ele é descompensado, agora olha a análise profunda, ele está com a glicemia acima de 270, 300, eu preciso fazer o procedimento odontológico nesse paciente. Somando-se a isso, ele é um paciente que não tem um controle bacteriano legal, ele tem doença periodontal, ele tem vários focos de infecção orais, é muita placa bacteriana. Então isso me diz o quê? Que quando e vai ocorrer a bacteremia nesse paciente, essa bacteremia vai ser mais agressiva. Por quê? Porque a patologia que ele tem está descompensada, certo? Ele está com a glicemia alta, ele ainda tem muita placa bacteriana oral, ou seja, a quantidade de bactéria que ele tem na boca e que possivelmente vai entrar em via sanguínea é muito maior. Correto? Vocês concordam comigo? Porque se eu tiver um paciente diabético compensado, ou mesmo não compensado, ele tá ali com dificuldade de compensar a glicemia dele, só que ele tem uma higiene oral impecável, ele não tem doença periodontal. Então o procedimento invasivo que eu vou fazer nesse paciente, certo, Doc? Não vai ter um descolamento, digamos assim, né? Uma desorganização, e a quantidade de bactéria que vai entrar em contato com a corrente sanguínea desse paciente é mínima. Então, ó, Doc, eu vou te dar a pior... Eu sei que isso vai te frustrar agora um pouco. Vai te frustrar, sabe por quê? Todo mundo quer receita de bolo. Só que não existe receita de bolo para isso, não existe. Nós temos que ter uma análise crítica do nosso paciente. A decisão de eu fazer ou não a terapia ou mesmo a profilaxia é multifatorial. Está ligado à saúde do paciente, está ligado à higiene, o controle bacteriano dele, está ligado ao tipo de procedimento que você precisa executar. Sacou? Então tem tudo isso que eu quero que você tenha isso. Portanto, o que seria uma patologia que normalmente assim, quando descompensada, leva a imunocomprometimento? Vamos lá, AIDS. Só que olha só o que eu estou falando AIDS, síndrome da imunodeficiência humana, eu não estou falando HIV. Por quê? Porque um paciente HIV positivo, se você avaliou ele, em especial os exames de sangue dele, e ele está imunocompetente, ele não se enquadra aqui, apesar de ser um paciente HIV. Compreende? Então, ó, a palavra que você tem que guardar, mais importante do que a patologia em si, é o imunocomprometimento. O imunocomprometimento, tá? Outra situação, paciente com câncer. É todo paciente com câncer que precisa fazer uma profilaxia antibiótica para eu executar o meu procedimento mais invasivo? Não. Não. Por quê? Porque pode ser que esse paciente ele esteja numa fase do tratamento que ele não tem um imunocomprometimento. Ou o tratamento dele é mais leve, é uma quimioterapia que não está afetando tanto a imunidade desse paciente. Certo? Ou ele já terminou, então ele está melhorando, a imunidade dele já está sendo compensada, tá? A Ilane mandou, hashtag não tem receita de bolo. Adorei! Ó, já fica aí a hashtag. Vou até colocar aqui para eu não esquecer que vocês mandam as melhores hashtags. Não tem receita de bolo, tá? Não tem. Sinto-lhe lhe dizer, ai, Pamela, mas eu quero uma tabelinha que me diga quando é que eu faço profilaxia ou terapia. Não é possível. Não é possível. Isso que eu tô falando pra vocês, dessa forma mais didática possível, eu levei 8 anos pra entender. Então, Doc,
Vai por mim, ainda não tem nenhum artigo, nenhuma meta-análise que me fale o protocolo exato. Não tem. Então tem. Protocolo, para algumas coisas a gente tem protocolo. Sim, tem. Inclusive dentro da academia a gente tem muitos protocolos bem estabelecidos. Só que quando se trata de utilizar uma terapia ou uma profilaxia antibiótica, você tem que analisar caso a caso. Tá? Eu tô te tornando mais fácil. Esse é o objetivo aqui, não é? Não é você ser mais resolutivo? Não é você ser o dentista de referência da sua cidade, que sabe o que tá fazendo? Top, mas pra isso você vai ter que usar cachola, vai ter que usar cachola, tá? Vamos lá. Doenças autoimunes, como vocês citaram, lúpus, certo? Deixa eu pensar, Sjögren, enfim, vários outros tipos de doenças autoimunes que a gente tem várias. Perdi, eu ia falar agora, reumatismo, tem várias e várias doenças autoimunes. É indicado? Depende como está a imunidade do paciente. E eu já vou falar pra vocês como que vocês vão avaliar essa imunidade. Bom, gente, vocês acham que eu ia deixar vocês a Deus dará? Não, eu vou falar pra vocês como é que vocês vão avaliar, qual é o parâmetro que a gente tem atualmente na literatura. Eu vou contar tudo pra vocês. Um paciente, por exemplo, que utiliza uma terapia corticosteroide constante, ele usa corticosteroide todo santo dia. Pode ser um paciente com doença autoimune, pode ser um paciente oncológico também, dependendo, paciente com leucemia. Aí você tem que avaliar o imunocomprometimento da mesma forma. Paciente com neutropenia, pancitopenia, diabetes não controlada. Agora sim, um paciente com neutropenia e pancitopenia, você já olhou os exames de sangue dele. Tá escrito lá nos exames, ele tá com imunocomprometimento, é indiscutível, tá? E o diabetes não controlado, por exemplo, que vocês citaram aqui pra mim, né? Quem mais que vocês citaram aqui? Que mais? O cardiopata eu já falei. Febre reumática, vai depender. Paciente transplantado, tá? Paciente transplantado é o nosso segundo ponto aqui, tá? Ó. E aí é uma condição obrigatória, tá? O paciente que ou está em fase, tá, para receber o transplante, que consequentemente ele vai estar com a imunidade comprometida, aquele que está lá internado no hospital no momento, fazendo o processo de transplante, ou que é mais comum aparecer aí para você, um paciente que fez transplante. Então, ó, transplante, tá? Transplante, esse paciente sim. Antes dos meus procedimentos odontológicos invasivos, eu tenho que fazer, seja um transplante cardíaco, renal, medula óssea, fígado, implante ósseo, deixa eu pensar mais, todos os tipos de implantes que você possa imaginar, tá? Fez um implante não, né? Transplante. Eu adoro trocar a palavra implante por transplante por implante. Transplante cardíaco, renal, medula óssea, fígado, transplante ósseo, tá certo, Doc? Tudo isso. Não deixa de ser um implante, né? Não deixa de ser, é verdade. Pré-transplantado que está fazendo o período de transplante pós-transplantado, tá certo? Pamela, por que o pré-transplantado eu vou ter que utilizar? Porque, Doc, vamos imaginar um paciente que ele tem uma alteração cardíaca, ou seja, ele tem uma insuficiência cardíaca tão grave que o coração dele não está mais funcionando. Então, ele já tem instalado uma alteração cardíaca grave. O coração dele não está sendo suficiente. Nesse caso, com certeza. Se eu tenho um paciente que vai para o transplante hepático, tem uma insuficiência hepática, esse paciente possivelmente vai estar numa situação onde eu vou ter fatores de coagulação alterados, posso ter pancitopenia, posso ter anemia. A mesma coisa com o paciente renal, paciente que está aí na fila de transplante. Você vai olhar os exames de sangue desse paciente, você vai ver alterado. Vamos lá então, ó. Agora aquela questão, agora vocês vão me matar, vocês vão ficar revoltados, eu sei porque eu também não consigo entender isso, porque a gente fica, meu Deus, como é que eu não vou passar um antibiótico aqui nessas horas? Quando que a gente não precisa do antibiótico, tá? E aqui eu trouxe pra vocês um artigo que é o que eu tô utilizando aqui, do International Arabic Journal of Antimicrobial Agents, de 2014. E eles fizeram uma revisão do uso de antibiótico em odontologia e as recomendações para o uso racional dos antibióticos, tá? Por dentistas. Vamos lá. Quando que eu não preciso utilizar antibiótico, tá? E aqui, vamos pensar, tá, Doc? Vamos tirar isso daqui por enquanto. Tudo bem? Eu tô pensando aqui. Antibiótico, a ideia curativa. Estou com uma infecção, meu paciente não tem nenhuma patologia, não é cardiopata, não é transplantado e não tem imunocomprometimento, tá?
Quando que eu vou ter que utilizar? Ele tá lá com infecção, tá com abscesso, tá com infecção periodontal, enfim. O que a literatura indica pra gente? E eu sei que vocês vão ficar revoltados. Eu sei que vocês vão ficar revoltados porque a gente fica revoltado. Eu entendo. Eu estou com vocês. Eu tenho compaixão. Acreditem. Mas é isso daqui. Não precisamos prescrever antibióticos. Se meu paciente tá com dor... Tô com dor, doutora. Não é motivo. Analgésico anti-inflamatório. Quando meu paciente está com edema... Pamela, mas ele tá com edema... Não é indicado. Anti-inflamatório. Edema é uma resposta inflamatória. Ou você pode pensar no corticoide também. Vermelhidão, calor, ou seja, edema com aquele inchaço, também não é indicado, doc. Por quê? Porque ele precisa ter aqueles outros fatores. Febre, sintomatologia ou trismo. Se ele tá só com dor e edema... Tá? Se ele tá só com dor ou edema e nenhuma dessas outras circunstâncias, ele não tá com uma infecção de caráter sistêmico, é uma infecção local. E qual é a forma mais efetiva de eu tratar uma infecção local? Fazendo o meu trabalho de dentista. Olha só, doc, vamos lembrar que nós temos, acho que deve ser um dos poucos privilégios em relação aos médicos, um dos poucos. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Se eu estou com infecção urinária, tá? E a infecção urinária tem um fator bacteriano, pode ter fator fúngico e por aí vai. O médico, ele não consegue ir lá e limpar minha uretra, limpar minha bexiga, consegue? Ele consegue descontaminar mecanicamente? Não. O único recurso que ele tem é medicamentoso. Então ele vai fazer uma porrada de antibiótico nesse paciente, certo? Só que nós da odontologia, nós temos isso. Nós somos capazes de descontaminar o meio, seja fazendo uma endo, seja fazendo uma irrigação, seja fazendo uma raspagem, seja fazendo a full mouth disinfection. Vocês não concordam comigo? Tá? Então, antes de você pensar em prescrever um antibiótico, você tem que pensar que tenho que remover o que está causando. Tô falando, mais uma vez, pelo amor de Deus, excluímos essa população aqui, tá? Excluímos os cardiopatas, imunocomprometidos, transplantados, excluímos essa galera. Essa galera saiu desse time agora, saiu de campo. A gente tá falando do seu paciente rotineiro. É o que a literatura mostra pra gente, fechou? Então, eu sei que você já fez isso, eu já fiz isso. Já fiz isso com gestante quando era recém-formada. Porque tá com infecção, coitada, tá com abscesso, a bicha tá inchada, tá doendo. O que eu faço? Prescrevo antibiótico e espero ela ter o neném pra tratar. Não dá! Ai, nossa, hoje em dia me dá urticária pensar nisso. Não, tem que remover o foco. Se nós temos o poder de remover o foco ali, eu consigo tirar, controlar ele mecanicamente, tá? Ou quimicamente, no caso da endo, enfim, eu vou fazer. Então, doc, não prescreva como médico. Infelizmente, o médico não tem como, porque tá com a infecção urinária, vamos tirar a uretra do paciente, vamos cutucar lá e limpar. Não tem como fazer isso. Concordam comigo? Tem uma infecção intestinal. Eu vou jogar hipoclorito dentro do intestino do paciente para conseguir matar a bactéria. Não dá, tem que utilizar, fazê-la mesmo, pode até tentar uma lavagem intestinal, mas não vai, eu vou ter que utilizar um medicamento para tratar aquilo. Tudo bem? Então nós temos esse pequeno privilégio, acho que é um dos poucos privilégios em relação aos médicos, aos colegas médicos que também prescrevem como a gente. Nós podemos remover o foco, tá? Então, olha só, inclusive aqui coloca dor, edema, vermelhidão, pus, também não é indicação. Quando eu tenho pus e quando eu tenho abscesso, a minha abordagem não é prescrever antibiótico, é remover o foco, é drenar, fazer a drenagem, debridar, fazer incisão extraoral se for necessária para remover aquilo. Pamela, mas espera aí, Pamela. O paciente tá com dor, tá com edema e ele tá com mal-estar, tá? Ele tá com a respiração rápida, ele não consegue abrir a boca. Opa, aí ele entrou o quê? Em um dos três fatores que indica uma infecção que saiu do local e está sistêmica, tá? Não tá mais só local ali naquela região. Tudo bem? Sacou a ideia aí, doc? Tá? Então, isso é o que a literatura mostra pra gente.
E eu sei que vocês fazem antibiótico antes de tirar a terceira molar. Vocês acham que eu não sei? Eu sei. Sabe por quê? Eu já fiz. Inclusive, ó, eu não quero aqui dizer pra vocês que não é pra fazer. Porque cada um aprendeu de um jeito. E se tem uma coisa que não tem uma batida de martelo em relação a isso. Mas isso, tá? O artigo está aqui para nos defender. Está aqui para nos defender. Pamela, mas por que muitos colegas ainda fazem o antibiótico antes de tirar um terceiro molar? Ainda tem esse protocolo de antibiótico, corticoide, analgésico, pré-cirúrgico, certo? Bom, porque aí a gente tem alguns outros fatores. Número 1, fator bacteriano. Quem extrai um terceiro molar já tá com aquela pericoronarite, é difícil de limpar, às vezes já tá cariado esse dente, nananana. Segundo, nem todo colega, nem todos nós temos toda a paramentação, toda estéreo, igual lá do coronavírus, para extrair um dente terceiro molar, certo? Você tá no SUS, sabe do que eu tô falando, tudo bem? E a gente tem trabalhos, por exemplo, que mostram que aqueles pacientes que não fizeram uma profilaxia ou mesmo a terapia antibiótica para remover terceiro molar, tiveram uma incidência maior de alveolite. No caso do terceiro molar. Então tem algumas coisas que não tem batida de martelo. Eu tô trazendo para vocês aqui a realidade dos artigos e tal, tá? Mas eu sei qual que é a nossa vivência clínica e tem coisas que tem outros artigos, outros pesquisadores que vão dizer que não, que é melhor fazer. Tudo bem, Doc? Mas qual que é o meu objetivo aqui? Que você entenda que tem objetivos diferentes e você não é obrigado a fazer, não existe aquela coisa, tem que fazer porque é um protocolo, existe o protocolo. Para a decisão de terapia ou profilaxia, você tem que analisar paciente a paciente, tá bom? Tem que analisar paciente a paciente. Bom, vamos pegar aqui paciente imunocomprometido? Pamela, o que é, agora me fala assim, o que eu considero um paciente imunocomprometido? Porque beleza, é um paciente HIV, é um paciente com câncer, você falou que tem que avaliar imunocomprometimento. Como que eu sei que ele está imunocomprometido ou não? Certo? Eu sei que você está com essa pergunta aí. Não, e essa live é live de $1 milhão, hein? Essa live é de $1 milhão. Porque eu tô trazendo para vocês resumido aqui, eu vou falar sério. Muito tempo de conhecimento e pesquisa, sério, e muito campo de batalha pra trazer pra vocês. Me mandem coração, eu vou ficar chateada. Sério, porque esse conhecimento é muito massa. Eu demorei muito pra entender isso. É difícil a gente ter alguém que fale isso pra gente de forma tão clara e objetiva, tá certo? Mas é o que eu tô tentando fazer, né? Vamos lá, então. Paciente imunocomprometido. Quando que eu vou prescrever, então, Pamela? O que eu considero um paciente imunocomprometido? Vamos lá. Eu vou ler na íntegra o artigo para vocês aqui. A lógica por trás do uso de antibióticos em pacientes clinicamente comprometidos com defeito imunológico é que eles apresentam um risco maior de infecção, olha lá a bacteremia, tá? E as infecções são mais difíceis de ser controladas por esse paciente, sacou? Então, em pacientes, agora vocês vão anotar isso daí. Vou até pegar minha caneta vermelha. Agora vai ser a caneta vermelha. Cadê minha caneta vermelha? Aqui. Caneta vermelha, tá? Caneta vermelha aqui em cima de imunocomprometimento. O que você vai olhar? Primeira coisa. Eita, enrosquei o fio. Primeira coisa, imunocomprometimento, anota aí. Neutrófilo. Você vai casar com o neutrófilo. Pô, onde é que tá o neutrófilo? Lá no seu hemograma. Doc. Lá no leucograma. Dentro do hemograma tem eritrograma, leucograma e contagem de plaqueta, certo? Você vai olhar lá no seu leucograma. Ótimo. Lá no seu leucograma você vai olhar neutrófilo. Por que é o neutrófilo? Porque ele é o primeiro combatente nas infecções bacterianas. Tá? Ele é o primeiro combatente nas infecções bacterianas. Então, quando eu tenho uma infecção bacteriana, ele é o primeiro que vai se alterar. E, olha lá, o que acontece? Outra dica que vocês nunca mais vão esquecer. Se o paciente está com uma infecção inicial, uma infecção aqui que eu tô falando grave, tá? O neutrófilo, ele aumenta. Por quê? Vai produzir neutrófilo. Só que agora presta atenção, o que acontece se o meu neutrófilo, a minha imunidade, não tá dando conta daquela infecção sozinha? O que acontece? O neutrófilo cai.
cai. Então, se eu tenho um paciente que tem uma patologia que já compromete os nossos maravilhosos combatentes, senhores neutrófilos, Doc, é isso que eu vou ter que analisar. Então, opa, peraí, o neutrófilo está diminuído desse paciente. Então, tá me dizendo que a imunidade dele está comprometida. Então, isso é uma indicação. Opa, aqui eu vou ter que fazer. E qual é, tá? Olha só. Quando a contagem absoluta de neutrófilos cai abaixo de 1.000 ou também, vamos colocar aqui, 1.500 células por milímetro quadrado. Então, vocês vão olhar lá, é dado, tá? Em porcentagem, milímetros cúbicos, perdão. Os neutrófilos são dados em porcentagem ou milímetros cúbicos. Se tiver menor que 1.500 células por milímetro cúbico, isso me mostra um imunocomprometimento. Traduzindo, isso está falando, o exame está falando para mim, ó, o seu paciente, ele não tá com a imunidade legal. Essa patologia que ele tá tendo, ou o medicamento que ele tá fazendo uso, tá comprometendo a imunidade dele. Então, para você fazer aquele procedimento mais invasivo, cruento, que vai ter manipulação, que você vai mexer com as bactérias ali, basicamente, você vai ter que utilizar um antibiótico, um medicamento de caráter preventivo, já para controlar a bacteremia. Olha que coisa linda. Vamos dar uma salva de palmas para esse quadro. Sério, ó, um quadro que resume o pulo do gato, dos pulos do gato. Sacou, Doc? Dos pulos do gato. Ó, se você tá vendo isso daqui, que não é em live, você tá vendo isso daqui no YouTube, sério, você vai compartilhar esse vídeo. Se você tá aqui no YouTube, no Facebook, no GTV, olhando depois a gravação dessa live, você vai compartilhar isso daqui, porque isso daqui merece ser compartilhado, ó, convenhamos. Manda pro seu colega dentista aí, ajuda ele a descomplicar a vida, tá? Ajuda a descomplicar a vida. Fechou, Doc? Então, essa é o Paranauê. Esse é o Paranauê que eu quero que vocês entendam, tá? E tá claro aqui no artigo também, a decisão deve ser tomada caso a caso. Pamela, quer dizer que tá, resumindo, chegou pra mim um paciente que é imunocomprometido, pediu o exame dele, ele tem neutrófilo reduzido e eu preciso fazer uma profilaxia. Preciso fazer uma profilaxia nesse paciente, eu preciso fazer, deixa eu pensar, eu preciso fazer um clareamento, eu preciso colocar o aparelho ortodôntico, eu vou ter que prescrever antibiótico terapia. Vou ter que fazer antibiótico terapia. No. Existe uma classificação, tá? Eu vou até abrir aqui, agora isso vai ser uma dica bônus para você. Uma classificação do procedimento que causa mais... Ah, já mandou a hashtag aí, pulo do gato, vou anotar aqui. Pulo do gato. Tem a hashtag 1 million também. 1 million? Era 1 milhão, você falou live de 1 milhão. Ah, live de 1 milhão, $1 milhão, tá? Massa. Live 1 milhão, como é que escreve? 1 milhão? 1 milhão. 1 milhão. Vou colocar esse 1 milhão que só entendedores entenderão, tá? Ó, eu tô fazendo essa aula, tava fazendo essa aula hoje, essa aula vai pra Academia de Odontologia Sistêmica, inclusive, que nós estávamos falando sobre endocardite, bacteremia e tudo mais, tá? E aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, vou abrir agora, exclusivo pra vocês, pra quem tá aqui comigo, vocês estão muito foda aqui comigo, eu vou abrir pra vocês, cadê o workbook, tá aqui. Eu tava fazendo aula de endocardite. Ó, tem um artigo que mostra quais são os procedimentos que mais causam bacteremia. Então anota aí. Por quê? O problema não é a bacteremia? O problema é a bacteremia, Doc. Se você vai fazer um procedimento odontológico que a chance do paciente ter bacteremia, né, aquela bacteremia local ali causada pelo tratamento é baixa, tá tudo bem. Vamos lá, ó. Primeiro lugar, causador de bacteremia, segundo esse artigo aqui, tá? É extração dental. Então, extração, vou extrair um dente, primeiro lugar. Em segundo lugar de bacteremia, achou que era primeiro? Não, é em segundo. Dente terceiro molar, dente incluso. Estranhamente, não é o que mais causa bacteremia, tá? Incidência de bacteremia é de 55%. Incidência de extração odontológica, aí que tá, ó. Por isso que a gente tem que ter análise da coisa. O artigo mostra pra mim que a incidência do paciente ter bacteremia após uma extração dental é de 18 a 100%. Como assim? Aí você fica, mas como assim 18? Que dado ridículo é esse? O que fator?
chance aqui? A chance de desenvolver bacteremia após uma extração odontológica. Manda aqui pra mim. Se no meu artigo tá falando, ó, a chance de desenvolver bacteremia após uma extração varia de 18 a 100%. O que tá causando essa variação? O que tá causando, tá? O que tem aqui? O que tá causando essa variação? Manda aqui pra mim se você já sacou. Eu já dei o spoiler aqui. A Júlia? O Júlio. Cadeia séptica. Tá esquentando. Tá esquentando. Tá esquentando. Poderemos considerar também. Manda aqui pra mim. O que. A Elane já tá mais esquentando aqui. A Elane mandou outro que tá esquentando também. Dente com comprometimento infeccioso. Doc, resumidamente, tudo isso que você tá falando é placa bacteriana. Tá? Por quê? Porque se você vai extrair um dente, um pré-molar com finalidade ortodôntica, que não tem doença periodontal, não tem placa bacteriana, a bacteremia é mínima. Agora, se você vai extrair aquele dente com doença periodontal, que tá encrunhado de cálculo, que você já extraiu, veio o cálculo junto, maior o cálculo do que o dente, aquilo sim vai levar a bacteremia de 100%. Vocês estão entendendo? O que muda aqui vai ser a placa bacteriana. Olha só, né? Uma coisa tão simples e tão negligenciada. Praticamente toda a minha decisão de fazer uma profilaxia antibiótica ou não vai se basear em parte da quantidade de placa bacteriana, do foco bacteriano local ali, o tártaro, a placa bacteriana. Sacou? Então, ó, em primeiro lugar, extração, depois extração de um terceiro molar, depois escariação, tá? Depois cirurgia periodontal, raspagem periodontal, depois tratamento de canal. E ó, sabe quais são os últimos locais aqui, ó, por exemplo? Mastigação. Quando o nosso paciente mastiga, a chance de ele desenvolver bacteremia é de 38%. 38%. Bacteremia e escovação dental, tá? Escovação dental, 23%. Tudo bem? Então, ó, não adianta você querer brincar com a bacteremia, ou digamos assim, lutar contra a bacteremia, ela vai acontecer. O que a gente tem que fazer é diminuir ao máximo o fator bacteriano local e fazer o nosso manejo da forma que a gente vai fazer. Docs, é isso que eu queria passar, tá? Esse é o pulo de gato, a dica de $1 milhão que eu queria passar pra vocês. Sabe, a única coisa que eu quero, sério, a única coisa que eu quero, é que vocês sejam dentistas mais seguros, mais resolutivos e que isso leve vocês a se tornarem os dentistas de referência na cidade que vocês moram ou no bairro que vocês moram. Tá? É isso. Eu só quero que vocês tenham sucesso, que vocês se sintam seguros e que isso transpareça pro seu paciente, que você sabe o que você tá fazendo, tá? É só esse o objetivo. Então, se eu conseguir os 5%, né, Cristi? Manda lá, ó, 5%. Se eu conseguir que você ficou 5% mais seguro, já mudou minha vida, já tá a missão cumprida, tá bom? Vamos lá. Perguntas, vou pegar algumas perguntas aqui, deixa eu ver. É indicada para atendimentos de pacientes com abscesso, celulite e angina de Lüdking? Sim, aí nesse caso, por quê? Angina de Lüdking, pode apostar, o paciente vai estar muito mal, ele vai ter sintomas, ele vai ter trismo, possivelmente, vai ter febre, nesse caso, sem dúvida nenhuma, tá bom? Daniela, então paciente HIV indetectável, HIV, mas que toma a medicação corretamente, não tem necessidade de profilaxia preventiva? Sim, Daniela, exatamente, sim. Por quê? Porque ele é um HIV assintomático, a imunidade dele tá legal. O paciente que toma medicamento de forma regular, a imunidade dele vai funcionar como se fosse um paciente rígido, como alguém que nunca nem viu o HIV, tá bom? É isso mesmo. Professor Diego, utilização de corticoides crônicos ou imunossupressores, a indicação de cobertura antibiótica? Aí, professor, vai depender do seu exame de sangue. Por quê? Porque é natural, tá? Em especial os corticoides, tá? Se o paciente vai fazendo só uso de corticoide, vamos pensar no paciente com doença autoimune, que faz uso ali da prednisona, enfim, prednisolona ou outros tipos de corticoide. Se você analisar o exame, é possível que o neutrófilo, às vezes não o neutrófilo, mas a contagem total de linfócitos esteja reduzida,
tá? Esteja reduzida. Mas isso necessariamente não indicaria, tá? Não indicaria. O que é mais importante aqui é você analisar o que a literatura mostra pra gente, é o neutrófilo, que vai ser o nosso primeiro combatente aqui, e se ele tiver, segundo o meu embasamento científico aqui, abaixo de 1.500, entendeu? Então, quando eu tenho uma neutrofilia, que já é mais importante. Por quê? Porque se eu tenho uma neutrofilia leve, pouca coisa, não quer dizer que esse efeito combatente do organismo não vá acontecer. Pode ser que ele seja um pouco mais demorado, certo? Pode ser que ele não seja assim 100%, ele não tá 100%, mas ele tá conseguindo cumprir. Tá certo, professor? Então vai da sua avaliação. O que a literatura mostra pra gente é essa diminuição baseada na contagem de neutrófilos. Então não depende da intensidade dessa imunossupressão também, tá bom? O professor Diego falou assim, lembrar que nos meses iniciais pós-transplante só devemos atender urgências ou emergências. Isso aí, professor, é outra live pra gente conversar aqui, né? Doutora Isabela Baesteiro, minha aluna querida, em algum momento no pós-transplante o paciente pode estar bem, imunocompetente e não precisar mais dessa prevenção? Olha, não é à toa que é minha aluna, né? Vamos falar sério? Não é à toa que é minha aluna? O que a literatura mostra, Isabela? No caso dos pacientes transplantados, existe ainda, mesmo depois do aceite do órgão, ter situações que ele perde esse órgão. Existe. Então aqui, dos artigos que eu já vi, dos guidelines que eu já vi, todos os pacientes vão ser indicados, mesmo depois de muito tempo, mesmo depois do aceite do órgão, tá bom? É indicado aqui por precaução. É bem possível que a gente não tenha um artigo que fale que não, ó, se você não fazer vai perder o órgão. Só que assim, dado a gravidade do caso, né, dado tudo que o paciente passou para adquirir e conseguir aquele órgão, a gente não pode deixar margem de algo que possa interferir nisso ou comprometer, tá bom? Inclusive um paciente que vai para transplante e está sem adequação do meio bucal, sem controle de foco infeccioso oral, ele perde o transplante. Ele sai da fila de transplante. Esse é um critério obrigatório para o paciente receber o transplante, tá bom? Professor Diego... Deixa eu ver, professor, se for transplante de órgão sólido, eles sempre utilizaram imunossupressor, então sempre utilizaram antibiótico. Se for transplante de medula óssea, não haverá necessidade, Isabela. Ó, o professor Diego deu uma outra visão aí pra você, tá, Isabela? A Samila perguntou, e depois de feito a drenagem, Samila, mesmo depois, tá? Lembrando que a ideia da terapia antibiótica, segundo a nossa literatura aqui, é se o paciente tiver com febre, sintoma e trismo, tá? Por quê? Se ele tá com um abscesso, você drenou, você removeu a pressão que tava ali intraóssea, certo? Com a drenagem, seja via canal ou seja extraoral, tudo bem? E você tratou, ou seja, você já instrumentou, já medicou, enfim, a ideia é que você já controlou mecanicamente aquela infecção. E aí o próprio organismo do paciente vai responder, desde que ele não se enquadre nesses 3 itens que a gente falou, tá bom? O Dr. Júlio César Fortunato, melhor cuidar da cadeia séptica do procedimento do que fazer profilaxia em terceiros. Júlio, concordo contigo, tá? Daniele perguntou, algumas vezes já recebi paciente com um dente com abscesso e a anestesia não pega bem e ele ainda sente dor na hora da exo ou do acesso, como eu faço? Dani, isso é outra live, tá? Isso é muita técnica anestésica aí, tudo bem? Então depende, quando eu pego um paciente que ele tem, nessa circunstância, eu nem penso em anestesia local, eu sempre faço bloqueio, E todas as vezes, mesmo ali com um abscesso importante, né? A gente sabe que sim, o meio pode atrapalhar a difusão do anestésico, só que bloqueio ou mentoniano ou infrabritário, ou bloqueio do nervo alveolar inferior resolve na maioria das vezes, mas vai muito da técnica, tá? Vale a pena você dar uma revisada nisso. Ok? Doc, é isso, né, Cristi? Foi, eu acho que quase todas as perguntas de vocês. Um grande abraço para todos.